Cara, estive no Uruguai esse último final de semana e é realmente a Suíça na América do Sul. Eu não É estou falando por questões que tá muito bom de guardar dinheiro lá e levar o seu offshore para lá, verdade? mas os, pre- mas os preços estão absurdamente. Tá? Aeroporto da Suíça, aeroporto de Genebra, tá o preço de um café. E esse tempo que você tá assim no Uruguai, cara. Aliás, você agora falando de Uruguai, eu lembrei que por que que o pessoal não, talvez não esteja reclamando. Eu tava conversando com uma empresa uruguaia, que os caras estão comprando um monte de e-commerce, um em cima do outro, assim, e chamando gente para trabalhar no marketing. O orçamentinho básico deles por ano de mídia paga. Quer chutar? Quanto que eles investem de mídia paga por ano em dólar? Qual o tamanho da empresa? Ah, eles devem ter uns 100, 150 funcionários. Ah, Quatro 5 e-commerces. cara, lá é mais que uma milha de dólar? Ah, muito mais. É 10 milhões de dólares por ano de Cara, paid eu, media. eu ia estar entre 2 e 3 milhões. É, por ano. Ah, loucura. Isso Desculpa, Uruguai tem. desculpa, por mês. Caralho! Sim, é muito dinheiro. É porque assim, pensa, os caras têm uma ideia, né? A ideia deles é ser um conglomerado de grandes marcas direct to consumer. É para wellness, roupa, apparel, né, que eles chamam, fashion, e para beauty, tipo maquiagem e tal. E a brisa deles é sair comprando essas empresas e formar esse conglomeradinho. É Mas meio que uma, focado no mercado Latam ou Uruguai só? então, mercado América inteirinha, desde a América do Norte até o Cone Sul. Mas Não, eles então faz começaram sentido. no Uruguai. E eles começaram com uma agência de marketing. E eles falaram, cara, esse modelo de negócio de serviço vai morrer. A gente precisa ter as marcas e os produtos e etc e tal. E eles começaram a comprar essas companhias e transformar elas em máquinas de aquisição de clientes para esses produtos, assim. Muito louco, velho. E foi crescendo, né? Foi crescendo, foi Sim. crescendo. A margem deve ser curta. Tô falando de alguma coisa entre 10 e 20%, chutando muito alto. É muito investimento em paid media, muito. Então eles levam muito a sério as pessoas que eles jogam para dentro lá para cuidar de paid media. Mas é uma empresa que começou no Uruguai, então eu vejo que talvez possa ser uma. Essa coisa, né, das pessoas não reclamarem do preço deva ser um sintoma da capacidade de empresariado do Uruguai. Então os caras devem Sim. ter uma liberdade econômica fodida, inclusive de vender em outros países e ganhar em outras moedas, e foda-se, tá ligado? Eles capitalizam a economia desse jeito. E aí não precisam reclamar de pagar R$ 12 o litro do diesel. Exato. Então o Tá preço ligado que a... aumenta, mas ah, tipo, à medida que você tem mais demanda por aquele produto, né? Então você tem uma. Não, é que Você... também a ANCAP, que seria a Petrobras dele, Ah, proporcionalmente eles tiveram um rombo de corrupção maior que a da Petrobras. sério? Uhum. Putz. Faz Então, tempo? e... Hã? Faz tempo isso? Cara, 2010, 12. Faz um tempinho. E proporcionalmente, obviamente, né, o rombo deles foi maior que o da Petrobras. Tipo, a Hum, farra foi maior, uhum. sabe? Tipo, em relação Então, ao PIB, né? Tipo, deve ter sido muito pior. exato, exatamente. Mas, cara, eu ainda assim é um país dos meus prediletos nesse mundo, né? O jeito as pessoas nos tratam muito bem lá, não porque turista, mas porque, enfim, é da cultura deles, Uhum, cultura muito simples, uhum, muito, enfim. E agora eles estão precisando de gente, né? Eles têm 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, uhum. e precisando de gente, eles abriram um pouco as portas para quem quiser mover capital para lá. Quiser investimento, capital, de forma de offshore, o que for. E tá dando 11 anos de isenção de imposto. Uau. Eu pensei seriamente em dar uma olhada no Uruguai. Eu acho que eles têm uma forma de fazer governo desde o Mujica que é interessante para mim. É um pouco mais de liberdade individual, assim.
Eu tinha ido uma vez para Punta del Este, acho que 2018, de repente, e eu senti a mesma coisa que você tá relatando aqui, que tipo, esse interesse que eles têm mesmo pelas pessoas de fora, esse cuidado que eles têm pelas pessoas de fora. Claro, eu fui numa cidade turística, né? Punta del Este é turístico. Mas me impressionou muito, tipo, o cara tem a cidade tem cassino, tá ligado? Então, tipo, é outro nível de liberdade econômica individual, assim, é diferente. Agora eu tô indo pra. A gente tá falando um pouco mais disso, né? Porque a news da semana passada foi sobre a fuga de milionários do Brasil. Porque, cara, tá tendo um aperto fiscal muito grande, falta de segurança jurídica, falta de segurança patrimonial, entre várias outras coisas. Então, quem tem dinheiro, velho, os caras saem fora. E aí você vai procurar alguns outros lugares que te deem um pouco mais de liberdade, né? Cara, no final é muito parecido, né? Se for pensar, mesmo que você seja um empresário e queira liberdade econômica, você não passa de um gerente do governo, que você tem que pagar imposto de renda, você tem que pagar taxa, você tem que pagar um monte de coisa. Você vai ser dono de imóvel, você paga aluguel para o governo, você paga IPTU, né? Tipo, você é um simples gerente do governo. O governo ele detém a economia, não tem como. Mas tem lugares onde eles te cobram um pouco menos para fazer isso. Então tem muita gente procurando outros lugares para morar fora do Brasil. E aqui na América Latina e na América do Sul especialmente, tem muita coisa boa, né, cara? Tem o Uruguai, tem o Paraguai O Paraguai e tá numa crescente bacana, cara. Vejo muita é, gente falando bem e o quão rápido foi também fazer uhum. essa movimentação para lá. Muito louco, né, cara? Porque você pensa Paraguai assim, é, até meio preconceituosamente a gente fala, puta, lugar perigoso por causa da fronteira com Assunção, por causa da fronteira caralho, Pedro como Juan que é o nome? Cavaleiro, que é a fronteira com Ponta Porã, a fronteira mais perigosa do Brasil. Então. Mas lá os caras têm menos homicídio per capita, então é um lugar menos violento. E lá a isenção de imposto tá, entre aspas, para sempre. Imposto de renda, entre outros impostos também. Então, os caras estão chamando bastante gente. E um outro lugar que me interessou bastante também, mas pouco menos, porque tem um custo de vida muito similar a São Paulo, é Santiago do Chile. Eu vou dar uma passada lá esse mês. Lindíssima cidade, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu estou muito Nossa, ansioso para conhecer a cidade. Não tão ansioso para esquiar. Primeiro porque eu odeio frio, segundo porque eu tenho medo de virar o Michael Schumacher. Mas eu quero muito conhecer Santiago, velho. Eu tô com muita vontade de conhecer uma cidade plana, que putz, é pequena, tem tudo perto. Tô bem ansioso. E lá também tem alguns incentivos fiscais interessantes, aparentemente. Você já foi para massa Santiago? que já. Eu iria, em sequência de Santiago, iria a Vinha del Mar, Vinha também del no Mar? Chile. Cidade do Dom Elias Ricardo Figueiredo Brander, grande zagueiro do futebol mundial. Mas, cara, é uma cidade linda, 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 linda. Tem alguns vinhedos próximos. Por mais que os chilenos sejam os traidores da América, cedendo aeroportos para os ingleses bombardear os argentinos na Guerra das Malvinas. Até uma, curioso, sabia que na Argentina todas as estátuas do general San Martín, que é o que libertou a Argentina, são voltadas para a fronteira que tem o Chile mais próximo. Porque ele tem que cuidar para esses caras não fazer merda de novo com eles. Você tá Então louco. eles têm um horror do Chile, sim, mas eu como sou argentino, foda-se, né? É, É um baita país. O problema do Chile é que o porco vende muito mais que o gado. Então eu não gostei, eu sou muito mais na carne de gado lá. Então não curti. Mas as cidades são maravilhosas, são muito bonitas. Muito bonitas mesmo. No verão e no inverno, diga-se de cara. passagem. Cara, eu acho muito louco isso, como a nossa regionalidade, minha e sua, impacta como a gente vê a América do Sul, sabia? Ah, certo. Certo. Né? Tipo, eu como paulistano, agora eu moro no Paraná, né? Mas também tô, tipo, me acostumando com o jeito que as pessoas se comportam aqui no interior do Paraná e com a história da cidade, como que ela se formou, e é uma cidade muito nova. Mas conheço muito pouco de Sul.
E, tipo, eu quero que a América Latina se foda, tá ligado? Até agora eu nunca, tipo, pensei em América Latina. Uhum. Mas é engraçado como no Sul, as pessoas, principalmente, né, no Rio Grande do Sul, como tem fronteira mesmo muito clara com a América do Sul em outros países, como vocês realmente são conscientes de que existem outros lugares, da história desses lugares, etc e tal. Isso é muito louco. É realmente proximidade, né? Né? Por exemplo, tem uma Proximidade cidade. geográfica mesmo. Sim, não, é uma bizarra, por exemplo. Santana do Livramento, tem uma cidade que tem aqui pertinho. Tu pode botar, não é um pé num país e um no outro, tu pode botar um dedo no Uruguai e um dedo no Brasil. Porque tu divide uma praça com uma linha e a linha é estreita. Eu já Ah, fiz o teste. Tu pode botar um dedo em cada país, se tu quiser. da, Cara, tipo, é realmente uma praça. E às vezes, foi só a praça como marco, mas as ruas, às vezes elas vão. Às vezes, na mesma rua, tu tá nos dois países e volta. Vai e volta do país. É, né? É bizarro, assim. Então, por isso que a da, gente tem essa questão de. Até na escola não foi tão. Eu achei que deveria, inclusive, ser mais abordado isso. Não só o Mercosul como questão política, econômica, enfim, mas também. Na escola vocês tinham outras pessoas, de tipo, outras Não, não, aqui não. Na universidade, sim. na Na universidade, faculdade? sim. Mais do Uruguai. Mas tinha um chileno que ficou 2 semestres estudando comigo. Uhum. E argentino no meu curso, nas engenharias, não. Mas é que para eles também como é que eu posso dizer? O ensino lá é gratuito e sem vestibular. Então é muito comum o brasileiro ir para a Argentina, ir para o Paraguai fazer medicina. É, Paraguai eu... Rosário, na Argentina, cidade do Messi, do Fito Paz. Buenos Uhum. Aires tem também a UBA lá, que tem muito intercâmbio com brasileiro. E eles têm uma grande parceria com a Fundação Carolina da Espanha. Então, muitos estudantes, não só de pós-graduação, mas da graduação mesmo, vão para a Espanha para fazer um school washing do que a Espanha fez com eles nos séculos passados. Mas tem bastante esse intercâmbio, sim. Mas mais da gente indo para lá. Gente de todo o Ah. Brasil indo para Argentina. Eu fico me perguntando quando essa cisão aconteceu, historicamente falando, né? Eu acho que foi muito por causa da questão da cisplatina. Eu acho que teve um problema muito grande ali em 1840, 50 até 60, entre Brasil, Uruguai e Argentina. E depois na Guerra do Paraguai, né, velho? A Eles se gente, juntaram, né? a gente se juntou com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, né? Então Sim. foi a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Mano, a gente dizimou o Paraguai, velho. O Paraguai nunca mais foi o mesmo depois daquilo. O Dom Pedro foi atrás do Solano Lopes até o inferno, matou todos os, tipo, sei lá, 80% dos homens em idade militar, que era tipo 14 anos pra cima. E isso fudeu geracionalmente o Paraguai. Aí eu acho que teve essa cisão importante, né? De tipo, acho que a Argentina e o Uruguai ficaram, caralho, velho, o Império Brasileiro é capaz de fazer isso? Eles são Fudeu. bravos, né? Assim, eles são bravos. É, Não, e vem acho que desde teve essa antes também, cisão. porque o Brasil foi tomando de assalto, ou, no caso, Portugal foi tomando de assalto o próprio Tratado de Tordesilhas, né? Porque, teoricamente, eu estaria do lado espanhol agora. É, Não sei se Maringá talvez tivesse também. eu acho que sim. Porque era mais E, litorâneo, né? Tipo, Portugal era mais sim, litorâneo, né? Espanha era mais eu pra acho dentro do que país. cortaram Lages, que é a fronteira do sul com Santa Catarina pelo litoral. Ah, agora não lembro se Lages ou Torres, enfim. E, e foi indo. Até Colônia do Sacramento, que é uma cidade maravilhosa de Uruguai também, era Hum, Brasil. hum. E aí foi formada de volta. E hoje é É, Uruguai. mas, cara, a gente tinha. A gente fala, né, de Mercosul e tal hoje em dia, mas a gente tinha muito mais relação comercial na época do Império com Uruguai e Argentina do que a gente tem hoje, eu tenho a sensação. Então, o próprio Rio Grande do Sul era Rio Grande, né? Sim. E, cara, fazia-se muito charque, né? Então tinha, Sim. tinha muito comércio de charque no sul.
E hoje em dia eu não vejo muito mais isso. Acho que também a gente melhorou muito a nossa capacidade de produção agro, né? Agropecuária. Então talvez não precise mais tanto. É, Mas, cara, a gente teve muito mais relação com eles. não, o que eu vejo, assim, tipo, que vem é doce de leite, alfajor e carne, E olha sabe? lá, né, velho? Tipo, eu não vejo muita carne do Uruguai, você vê aí? Sim, Ah, é. mas é Aí, que regionalidade falando de novo. é nicho, entendeu? É. Principalmente porque virou um label, assim, carne uruguaia é a melhor carne do mundo, carne a pasto, a Black Label, Angus Black, não sei o que, saca? Ela virou Sim. uma, como é que eu posso dizer, um status, É. Boto fé. entendeu? Mas aí, Assim, se fosse escolher um lugar pra. Desculpa, pode falar aí. não, assim como, tipo, vários países têm, tipo, o queijo suíço, o champanhe, eu não sei o que, a carne Uhum. uruguaia tá virando esse tipo de commodity, Verdade, sabe? você me mandou, cara. Entendeu? E se fosse escolher um lugar pra morar fora do Brasil? Aqui na Latam, onde você iria? Uruguai, Uruguai? Montevidéu. Você não sofre com frio? Não, não, eu sou. Eu tava falando com o Léo antes de começar aqui, onde eu tô amanheceu -1 hoje, e agora tá 2 Vai graus. se fuder, velho. Que ódio. Eu te falei, né, que a gente vai ter que comprar a casa na Europa lá, tu fica no verão, eu fico no frio, né? É verdade. Não, não, mano. O meu negócio de comprar uma casa no hemisfério norte, provavelmente Europa, provavelmente no sul da Europa, é porque eu quero fugir do frio daqui, velho. Eu quero viver verão, verão, tá ligado? Porque, mano, eu Uhum. detesto frio. Hoje, por exemplo, acordou aqui, acho que papo de 8, 9 graus, vai fazer máxima de 12. Mano, já dá um ódio do caralho, tá ligado? Tipo, não consigo nem Não, levantar da cama, velho. tendo sol é ótimo. Eu não tenho problema com frio, meu problema é a É, chuva. Sabe, eu tô pior. Aqui não chove um tanto, isso é pouco. bom. Aqui é bem seco, é bem seco. É, mas, mano, frio eu não consigo, não. Mas eu moraria E. em Montevidéu, Santiago também, mas eu acho que Montevidéu me apetece um pouco mais no momento. Por quê? Cara, mais perto de casa, uma cultura mais Hum, parecida é, também. E não sei, a cidade tem uma orla, a Rambla que eles chamam lá, muito bonita. Enfim, tem praia em Montevidéu? cara, mais ou menos, mais ou menos, não é bem, é uma prainha, mas ela não tem onda, não tem nada, tipo, como se fosse uma lagoa, assim, tipo Porto Alegre, Hum, né? E, por exemplo, de Montevidéu a Buenos Aires é 1 hora e meia de barco. Barco que tem até cassino dentro, book bus, boto fé. saca? Então é muito, muito fácil. Acredito muito nessa liberdade pessoal que eles proporcionam. E, cara, questão cultural, muitos cafés, muitas livrarias, tal qual Buenos Aires também. Então, uma cultura muito mais, eu ia dizer europeia, mas foda-se os europeus, né, cara? Cultura do Uruguai, de literatura, Tipo, é de culta, compor... né? Tipo, a galera realmente tem essa parada com cultura mesmo, né? É, e Mas eu acho que isso é mais fácil. desculpa, a cultura também é questão de cultuar o que é seu. Isso, é Cultuar isso. a sua natureza, cultuar, enfim. Na estrada agora a gente Era estava meu vendo próximo ponto. um monte de energia eólica sendo instalada. Os caras estão. Tem uma proteção Ok, nacionalista, né, a parada. Tipo, tem mesmo um exato, nacionalismo, né? Eu acho que tem exato. mesmo. E, assim, eles não rejeitam a tradição, mas entendem de onde vem e o que excluir e o que manter, tá ligado? Então, por exemplo, tipo, o Sim. que vem da Europa, da cultura deles, eu imagino que eles consigam fazer essa separação. Mas, dito isso, é muito mais fácil fazer isso num país do tamanho do Uruguai, num país do Assim, tamanho da Argentina. Porque, mano, que a não gente tava existe falando aqui isso. agora, tipo, mano, São Paulo e Rio Grande do Sul são dois planetas diferentes, tá ligado? Cara, o Uruguai tem 3,5 milhões de pessoas. É um É muito pouquinho a pouca mais do gente, que velho. tem a região metropolitana de Porto Alegre, tá? Sim, tipo, bizarro. E, não, é bizarro como eles conseguem achar 11 caras pra jogar bola e ser uma das melhores seleções do mundo. Isso eu acho É bizarro, porque verdade? tem pouca gente, né? Verdade.
Mas Verdade. o Rio Grande do Sul, botar tipo, em tamanho de territorial e população, que deve ser uns 3, 4 vezes maior só. Cara, aqui já existem o gaúcho do norte, o gaúcho do litoral, o gaúcho do sul, o gaúcho da fronteira. Já são diferentes do Rio Grande do Sul, Uhum. saca? Lá é mais uniforme. Uhum. É Montevidéu, que detém 90% da população do país, e o entorno. Então, tipo, é muito fácil porque é muito homogêneo manter isso e alimentar esse tipo de coisa. Ah, falando nisso, a gente tá falando tanto de Uruguai aqui que o Uruguai Hub, que é um handle, é um arroba no Twitter. Acho que a gente devia falar com ele também, trazer ele pra cá, falar um pouquinho de Uruguai. A gente tá falando tanto de Uruguai já faz um tempo já. Uhum, certo. Mas, cara, a news ali, uma coisa, duas coisas me chamam bastante atenção. Uma é o Brasil tá no ranking de maior evasão econômica de todos, competindo com a Rússia, que está em guerra, e com a China, que tem as suas peculiaridades. Saca? Tio, ô, Tipo, isso aí me pega. Essas estatísticas do Brasil são muito boas, velho. É tipo, é muito trágico, velho. Aqui a gente tem mais morte por, sei lá, nos últimos 10 anos do que todas as guerras juntas, por homicídio, tá? Do que todas as guerras juntas, sei lá, Iraque, todos os países onde estão tendo guerra, estavam tendo guerra, a gente consegue ter mais homicídio. Aí, puta, todos os países em guerra tem evasão de gente, tá ligado? Tem emigração. Aí vai ver, a gente tem mais emigração do que países em guerra, tá ligado? Tipo, mano, que porra de lugar é esse, velho? Eu não consigo entender o Brasil, ele é muito diferente do resto do planeta, velho. mas como a gente falou, tipo, é multiplicação de números grandes. Entendeu? É, Tem muito pode ser. espaço para isso, tem muita gente, e, enfim. Mas é muito mal gerido, velho. Porque Não é, óbvio. se for pensar os Estados Unidos, por exemplo, tem, acho que o dobro de habitantes. Não, deve ter tipo 350 milhões, a gente tá em 210. Então vai, tem cinquenta por Não, cento mais habitantes. Tipo, os caras não têm isso, entendeu? Beleza, eu peguei os Estados Unidos, que, mano, eu acho que é um pouco mais fácil a sua vida nos Estados Unidos do que é no Brasil. Mas também é mal gerido, governamentalmente falando. Os caras têm uma dívida do PIB lá bizarra. Mas também, ok, é a moeda de lastro do mundo, que é o dólar. Então os caras podem imprimir o quanto eles quiserem pra pagar essa dívida. Mas sei lá, cara, se a gente for falar só de proporção populacional, é muito surreal o que acontece aqui no Brasil, cara. Aqui é muito diferente do resto do mundo. E eu vi isso de tipo da perspectiva das pessoas de fora com as quais eu trabalhei, que foi quase sempre toda a minha carreira, assim, europeus e latino-americanos, americanos. Os caras chegam aqui, querem vender aqui e, cara, encontram um mundo muito diferente. É uma histeria psicológica, assim, também muito diferente. Eu lembro de um dos meus chefes falando, cara, eu tento explicar pra esse cara o que ele quer fazer e ele fica falando que eu sou o mal, tá ligado? Tipo, que eu não tô conseguindo explicar direito. E ele me explicava e eu entendia, sabe? Mas porque eu já tinha sim, entendido como outros lugares fora do Brasil funcionavam. Então, aqui é uma histeria psicológica, uma insegurança jurídica. Cara, que você tem que ser um gênio, assim, pra ter sucesso pessoal aqui. Não financeiro, mas pessoal. Tipo, encontrar felicidade, tá ligado? sim. É muito É, eu, surreal. eu, eu, claro, também tenho essa experiência. É que eu sou maluco, né? Eu gosto de perguntar até onde é que vai o conhecimento deles sobre o Brasil. Não só por questão de estereótipo, mas por questão de comportamento e tudo mais. E aí, tipo, quanto mais a pessoa tenta bater no estereótipo, nossa, eu pego o do país da pessoa e aperto também. Só pra ver, sabe? Eu gosto de ver o parquinho pegar fogo, com esse tipo de coisa. Mas tem coisa que eu não consigo explicar aqui que acontece no Brasil. Às vezes não tem nem tradução, né? Tem, não tem como. Então, eu acho que é muito por isso que as pessoas estão saindo daqui também, sabe? Eu acho que quem encontra sucesso financeiro não necessariamente encontra sucesso pessoal, mas eu acho que tem um pouquinho mais de acesso cultural e intelectual e até psicológico para conseguir entender que, cara, aqui realmente é uma histeria psicológica
em níveis alarmantes, assim. Tipo, você não consegue conversar normalmente com uma pessoa. Você tem que tomar muito cuidado com quem você tá falando, tá ligado? Exatamente, cara. Exatamente. Até às vezes o cara tem que se polir do que vai falar aqui, porque um corte num canal que não tem nem 100 inscritos ainda. A gente precisa de inscritos, por favor, nos ajude. Acaba com a tua vida, cara. Acaba com a tua vida. Porque o cara não entende ou distorce. E aí, isso acho que abre muito espaço pra aquela coisa, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, tá ligado? Porque você começa a preencher os espaços vazios na cabeça do cidadão, aquelas lacunas culturais e históricas que ele não entende, psicológicas que ele não entende, com agenda política, entendeu? Aí o cara faz o que quer aqui. Aqui é um paraíso, velho, pra política. Aqui é um Cara, paraíso. perfeito. E é muito, tipo, eu ia dizer muito massa, mas é muito curioso e instigante, de ponto de vista neurocientífico, como, principalmente nos últimos 10 anos, como o pessoal se organizou para brigar entre si. Porque o Sim. Brasil é uma briga organizada entre dois lados. Ah, E cada um foi se apropriando de algumas teses, ah. em tudo que for, tipo, ah, ah, se tu gosta de tal abordagem de psicologia, tu é certamente de esquerda. Ah, se tu gosta de tal tipo de música, tu é certamente de direita. Ah, se tu frequenta tal religião, tu é certamente de direita. E tudo que vem no meio, a área cinza ali, os caras usam pra brigar. Uhum. E a chance de a pessoa mudar de ideia é zero. Zero, zero, zero. É Não tem zero, é zero, honestidade é zero. intelectual, não tem humildade intelectual, não tem, não tem. É muito louco. Não tem intelectualismo no Brasil, velho. E vai olhar nas Claro. universidades, assim, tipo, principalmente na porra da universidade, né? Se for pensar em intelectualismo, pensa primeiro em faculdade. Aí você vai ver lá os caras, mano, os professores é zoado, tipo, sem maldade. É, assim, é uma clara, é um claro viés, é um claro bias para algum tipo de política, quase sempre de esquerda. Não tô falando que é bom ou Sim. que é ruim, a ser de esquerda. Mas é que assim, cara, já reparou que esse é o fim da democracia? Tipo, se você começa no intelectualismo, jogar tudo para um lado só, tipo, Cara, eu uma vez, não é que eu tive uma discussão, mas eu conversando, a gente tem uma mania aqui de fazer churrasco depois das eleições, porque é motivo de fazer um churrasco, enfim. você... E a gente conversando e tal, e aí nas últimas eleições nacionais, eu tava comentando, eu só depois que eu votei, que, enfim, que me dei por conta que eu votei em 6 partidos diferentes, né? E aí a pessoa que tava do meu lado falou assim, legal, eu votei em dois. Tu já pode imaginar quais são os dois, né? É fácil saber quais são esses dois partidos. E eu perguntei, cara, tu acha que isso é uma democracia? Tipo, tu botar todos os candidatos de um partido só lá dentro? Tu acha que isso, tipo, deixa equilibrado o que acontece? Exato. Sabe? E assim, sem contar que, mano, aqui no Brasil acho que não tem partido de direita, né? Primeiro que eu não acredito em eleição, tá? Primeiro que eu não acredito em É que eu eleição. tô. É isso, velho. É um torneio de popularidade. É como se estivesse no ensino médio pra sempre. Quem é mais popular ganha, tá ligado? Não é quem é É, mais capaz, ou mais honesto, ou mais eficiente, ou whatever. Mas, de novo, tipo, eu não vou entrar nesse ponto. E aí você coloca essa camada de desintelectualismo que existe no Brasil, aí fudeu, velho. Mas você já reparou uma outra coisa também, que a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, totalmente. culturalmente falando, Totalmente. culturalmente, politicamente falando? Essa coisa do bipartidário é uma coisa que demorou muito tempo no Brasil para acontecer. Muito tempo. 30, 40, 50 anos. Mas aconteceu. Agora tá aí. Sim. O Cara, é que. bipartidarismo. E isso vem aos poucos, silenciosamente. Mas sempre vem. Cara, a Sempre. sessão da tarde é um catequizador americano, se tu for ver. É. A gente cresceu vendo o filme, tipo, dos caras invadindo os Estados Unidos, e os Estados Unidos defendendo o Uhum. mundo. Ah, e eu tô Tipo, percebendo agora mais, porque eu tô trabalhando para os Estados Unidos e eu falo inglês muito bem, mas não só falo inglês muito bem, mas como sei gíria, sei referência, sei, tipo, consigo conversar de igual para igual das mesmas músicas, dos mesmos filmes, etc e tal.
Então, tipo, a gente recebe muito dessa cultura americana. E isso não é por acaso, tipo, é muito proposital, tá ligado? Claro. Mas eu falei esses dias com o americano que ele não conhecia o Bob Dylan. Eu queria me matar. Ah, mentira, sério? Uhum. Aí ele foi ver se. Acho que ele pesquisou. Falou, pesquisei sobre um poeta. Falei, pelo menos você referiu bem. Ok, um É, poeta eu aceito. Que é um dos grandes intelectuais que nós temos na humanidade, né? O único cara que ganhou o Grammy, o Oscar, o Pulitzer e o Nobel. E não vai ter outro sério? ser humano que vai conseguir fazer isso. Aham. Ganhou o Nobel de Literatura, ganhou o Pulitzer, ganhou o Grammy, próprio, e ganhou o Oscar. Nossa, que loucura, eu não sabia disso tudo. Não, e o cara Eu- que ganha o Grammy, ele não ganha o Pulitzer. O cara que ganha o Oscar, ele não ganha o Nobel. Tipo, é muito incompatível Que ganhar loucura. dessas quatro coisas. E o cara fez. E se o mundo tá em AM, esse tá em FM. Entendi. Esse não tem amigo, não tem nada. Ele vive num mundo à parte. Eu Então, tava vendo um vídeo. se você acha que você é intelectual, você não é intelectual. Você tem amigos, você tem família, você ama alguma coisa, você não tem uma obsessão fervorosa. Então não Cara, é. que loucura. O intelectual é isso, cara. O cara que se fecha do mundo Cara, para discutir algumas coisas e é completamente obcecado por isso, e o que vem depois disso não. Olha, o padre Sertiante fala exatamente isso. É claro que é um padre, mas ele fala, mano, você vai ter mulher? Se fudeu, você não vai ser intelectual. não, se tu tem emprego, se tu tem hobby, já era, meu, tu não é Aham. intelectual. Tu não é, tu já tá perdendo aí. Você Então vamos você baixar já a não tem bola uma aí quem acha que obsessão é. lá. Vamos baixar a bola aí que tu não é intelectual. Cara, eu acredito muito nisso. Eu quero parar de trabalhar, trocar meu tempo por dinheiro pra virar intelectual. Eu acho que esse é o meu objetivo de vida principal. E a tua mulher sabe. Se depois que eu criar meus filhos, amigo. Deve ser bom, né? Uma sensação de tipo, meu, larguei. Vou morar no mato agora, eu vou virar um hermitage, assim, tá Sim, ligado? eu acho. Tipo, Mas eu acho que por 5 minutos, porque aí depois você fala, caralho, agora fudeu, agora eu tenho que realmente o que que eu vou fazer? consumir o bastante pra gerar um valor de volta intelectual, que é, cara, uma missão muito difícil de você ter, se você for Mas, pensar. mas às vezes tu não precisa gerar algo de volta. Tu pode, tipo, cara, que nem os caras lá nos Estados Unidos cresceu muito isso. Tipo, os caras que moram na floresta não tem nenhum compromisso com a sociedade, não tem nenhum compromisso Ah, não com acho, eu nada. não acho. Eu não acho. Tipo, Eu acho que você tem que ter um compromisso com a sociedade de volta, porque, porra, você vai consumir pra ficar, enfiar no cu tudo que você aprendeu, tá ligado? Não, mano, ué, tem que dar de volta, entendeu? Tem tipo, ô, galera, entendi essa parada aqui, resolvi este problema intelectual. Do meu ponto de vista, né? sim, tem isso. Cara, como é que era o nome? O que escreveu o Caminhante americano também? Como que chama o Esqueci o livro? nome acho que é o Caminhante. Cara, É eu um não lembro livro? agora. Ele foi. O pai dele tinha uma indústria de lápis, e ele encheu o saco e foi morar na floresta por um bom tempo. E aí escreveu um livro, né, sobre as caminhadas que ele fazia na floresta, e assim, ó, bueno, resolvi isso aqui. Cheguei. Enusiana é um dos personagens. Pedro Eu M. não. Souza. Não, não, é um americano, tipo. Cara, Eliseu Little Rich, mas não é o Little Rich. Cara, é da grande leva de poetas americanos do início do século XX, ou final do XIX. Não achei. Se pá, Quem o tá nome do livro na, eu não. quem tá na cohort vai descobrir. Eu vou mandar, inclusive, o livro lá. Gente, agora a gente manda os livros, né, ao fim de cada episódio. Sim. Mas, enfim, ele voltou e contribuiu. Isso é um tema que eu tava por falar, que é tipo, cara, eu me senti um pouco. Não é que eu me senti, eu me prendi um pouco nos episódios que tiveram até agora, porque eu queria ser edificante. E aí eu pensei assim, cara, eu não preciso ser edificante o tempo todo. Porque o cara tem essa cobra, tipo, cara, vou botar minha cabeça na câmera, eu vou tentar agregar alguma coisa. Eu vou gerar conteúdo, Uhum. saca? E conteúdo de verdade, que a gente acha uma merda, tem que ver qualquer merda no Instagram e no TikTok. Aí eu pensei, cara, não preciso. Eu vou conversar. Que bom, que bom. Fico feliz, cara. Porque eu já tava meio nessa pegada. E eu sei que a gente sempre lê a news antes
antes de começar o episódio, tenta o máximo possível ficar dentro do assunto da News. Mas esse daqui virou meio check-in de tipo, caralho, eu vou trocar uma ideia com o Bruno essa semana, que da hora, mano. E a É, gente vira fica falando, a gente fica o falando psicólogo, groselha. cara. Ó. E a gente fica Mas é trocando isso. ideia, eu acho que é bom. É bom, é bom, é bom. Às vezes tem uma fofoquinha empresarial. Tipo, eu saí do Uruguai, que eu não. Da empresa assim, que tá injetando milhões. É. Vou querer saber mais sobre ela depois tal. É isso. Acho que Mas é. eles nem captam, mano. Isso que é muito louco. É tudo bootstrapped, aparentemente. Mas quem é que tá por trás disso? Preciso saber. Mas me conta depois no off. Vou te contar. Eu te conto o nome Tá? da empresa aí, dá uma olhada. Beleza, beleza, beleza. Dever cumprido. Ah, gostaria de que quem tiver interesse em fazer o seu offshore e também reorganizar as suas finanças a nível nacional, entre em contato conosco, que algumas coisas fizemos nós, outras coisas direcionamos perfeitamente para quem já tem anos e anos de prática Tá de boa. com essa questão do, principalmente do offshore, quem se interessou por causa da news. E é isso, tenham uma boa semana, até semana que vem. E é isso aí, fiquem bem.